Sobre o quê? Alguém sabe? Então, mas o que matéria também, não sabe? Acho que é química. Química. Então precisa fazer uma apresentação, né, do estudo sempre, no início e no fim. Então você pode... Foi muito completa a sua apresentação, gostei muito dela. Também. Lixo. Tira o pé. Que Vamos lá. Pode fechar o pé esquerdo. Pode ir. Tá gravando? Pode ir quando quiser. enganou o bobo na casa. Tá gravando? Não, filho, apresenta pra mim como se não estivesse gravando. Porque eu vou avaliar tudo isso depois. É o progresso da explanação. Como você sabe, o seu forte é suas palavras, então use bem. Então, o tema que a gente estudou hoje foi a estrutura do ecossistema, que eu tinha falado pra você. Mas pra gente começar a estudar isso, antes a gente tem que estudar primeiro, saber o que é um ecossistema. Então vamos lá. Um ecossistema é um conjunto de plantas, e animais e outros seres vivos que habitam o mesmo ambiente. Um ecossistema também inclui matéria não viva, por exemplo, água, pedra, terra e etc. Então, além dos animais e plantas, que são seres vivos, ele tem essas coisas que faz parte do habitat, são fundamentais também para o habitat para os seres vivos. Certo. Então, vamos lá. Um exemplo de habitat, de ecossistema, quer dizer, é o pântano, o oceano e a floresta. Em cada Um ecossistema. É um ecossistema, cada um é um ecossistema, diferente do outro. E cada um tem suas características. Certo. Vamos lá. A segunda parte do nosso estudo pedia que a gente estudasse o habitat e o nicho ecológico. Certo. Vamos começar pelo habitat. O habitat é o local em que uma determinada espécie vive. Cada espécie está adaptada para viver em um determinado lugar, sendo esse o ambiente ideal para a sobrevivência de uma espécie. Então, aquele local em que uma espécie vive tem tudo que ela precisa. Comida, a temperatura ideal, casa, tudo isso daí. Terminando essa parte de habitat, a gente vai para o nicho ecológico. Certo. O nicho ecológico, a gente pode dizer que ele é o modo de vida de um ser vivo. Esse modo de vida, ele fala assim, que ele faz suas relações ecológicas. Isso. Seu modo, olha, certo. Seu modo de reprodução. Para mim. E do que ele se alimenta e os animais que se alimentam desse ser vivo. Então o nicho ecológico é como se fosse o que acontece na vida do cada dia dele, o que ele come todo dia. Certo. É o predador dele, o predador natural dele. Entendi. Onde ele vive, qual é o habitat dele, entendeu? Aí isso aí faz tudo parte do nicho ecológico. Eu fui lá no site e peguei um resumo de tudo isso. Essa parte é bem engraçada, que eu até dei risada. Que assim, para facilitar o nosso estudo, dizemos que o habitat é o endereço, a casa do ser vivo. E o lixo ecológico é o modo de vida dele, o que ele faz todo dia. Entendi. E o que ele come todo dia, o que ele faz todo dia, entendeu? Entendi. Tudo que ele faz todo dia. Tá. E agora a gente vai pro o tema principal da nossa aula, que seriam os componentes do ecossistema. Que era isso que queria no programa de estudos. O ecossistema é constituído por dois componentes estruturais. Um deles é os componentes bióticos, que são todos os seres vivos que atuam num determinado ecossistema. Certo. Como, por exemplo, os animais e vegetais, animais, plantas, o que tem no nosso ecossistema. E também temos os componentes abióticos, que são os fatos físicos e químicos, os fatores físicos e químicos de um ecossistema. Esses fatores interagem entre si e com os fatores bióticos, ou seja, interagem entre ele mesmo e com os animais e vegetais que tem naquele ecossistema.
garantindo o perfeito funcionamento dos ecossistemas em nosso planeta. Então eles são fundamentais para os ecossistemas do nosso planeta. Vamos dar exemplos aqui. A luz solar, que é importante para a Sempre planta. dar um exemplo do que você falou, é legal. Que é importante para a planta, para ela fazer a glicose dela com a água, o gás carbônico e a luz solar para juntar tudo isso e fazer a glicose. Que o resto, que é o oxigênio, ela solta pra gente. Também temos a radiação solar, o calor, a umidade do ar, que também, além de ser importante para os animais, vegetais, é importante pra gente. Porque se você perceber, quando a umidade do está muito baixa, a nossa garganta fica seca, tem gente que até sai sangue do nariz. E as chuvas também, que também são fatores físicos e químicos, é um componente abiótico. Então, esses dois componentes, eles formam um ecossistema perfeito. Perfeito. Se não tiver um deles, o ecossistema não fica perfeito. Tem esse desequilíbrio. Que nem você deu exemplo, se quando um ser humano interfere num desses componentes, já desequilibra e os animais têm que migrar. E muitos animais que fazem essa migração morrem no meio do caminho. Porque não tem alimento, não tem as coisas que ele precisa para sobreviver. Não é o habitat natural dele. Não é o habitat natural dele. E alguns também são caçados, são mortos pelos predadores naturais no meio do caminho. No outro habitat são outros, né? Diferentes, que ele não está acostumado a se relacionar, então desequilíbrio. O homem entrou, gera um desequilíbrio. Geralmente é o homem, né? Os fatores naturais desequilibra, mas consegue depois restabelecer rápido. Agora, onde o homem interfere, a gente nota que não tem aquele restabelecimento do fator, né? O restabelecimento não é a palavra, mas não volta a ser como era. Não volta a ser como era. Mesmo que o homem interfira para que volte. Né? Não volta. Tem algumas coisas aqui no Brasil, por exemplo, o projeto da tartaruga marinha, o projeto Tamar, ele provocou um desequilíbrio ao contrário. Hoje tem tartaruga demais, estava em extinção, então não é um equilíbrio também. Né? É um desequilíbrio ao contrário da extinção. Eles tentaram fazer uma coisa boa, tentar equilibrar um ecossistema e não deu certo. Então o homem não tem essa habilidade tem que deixar tudo natural. Para equilibrar sistemas. Ele tem uma habilidade inata para desequilibrar. E ele interfere num dos componentes bióticos ou abióticos e aí já era. Não muda mais. Dá uma amenizada se ele voltar atrás, ele perceber voltar, mas a marca do homem, a marca destrutiva do humano no planeta, ela é indelével, né? Não dá para ser retirada. Ele parece um câncer. Aonde o homem vai tendo destruição. Ele não conseguiu conviver com a natureza. O homem civilizado, né? O indígena já tem mais habilidade. Ô pai, o meu, ele não teve. Você tá falando. O meu teve exemplos pra você? Então, é importante que tenha exemplos. Sim. Mas o exemplo da garça, então, do foi exemplo. pica-pau, da ave. Foram exemplos. Tá? Mas é importante para você que tenha exemplos. Tá? Sempre para mim que ouço que tem exemplos. Então, muito bem. Foi uma boa aula dos gêmeos André e André. Os dois filhos da Pul do Negão. Da puta negão? Não, os dois filhos do Negão. Tchau. Então tá liberado para jogar. E amanhã a gente volta aqui nesse mesmo horário, mais ou menos. Com qual tema? De química. Química, mas não sabe o tema. Então tá bom. Então,
Podem ir, meus lindos. Vamos ver como ficou.